Muito bem, crianças. Muito bem, nós vamos agora ver um pouquinho sobre a história dos sete cabritinhos e o lobo, né? Que vocês assistiram pela TV de manhã, né? Então, a história acontecia, né? Numa cabana onde a cabra vivia com seus sete cabritinhos. E ela, chegando o dia dela ir atrás de comida na floresta, ela reuniu seus filhos, né, os cabritinhos, e falou que era para que não abrisse a porta para ninguém, mas para ninguém mesmo, porque era muito perigoso. Tinha um lobo que ele poderia fazer mal a elas. E eles concordaram, né? Os cabritinhos concordaram que não abririam. Mas assim que a cabra, a sua mãe, saiu, o lobo já foi logo esperto, batendo lá na porta, bateu uma vez. E aí, pela voz, os cabritinhos reconheceram que não eram, né? Não eram a sua mãe, porque a voz era rouca. E eles disseram, vai embora, minha mãe não tem esta voz. E ele falava lá rouco, não sei o quê. E eles mandaram embora que não era a mãe. O lobo não era bobo. Foi, deu uma voltinha por ali, tirou mel, né? Bastante mel, e tomou o mel para ver se a sua voz ficava mais fina, mais macia, mais maleável. Então ele veio e esqueceu, colocou as patas na janela e eles viram. E a mãe tinha falado que a pata do lobo era preta. E eles disseram, vai embora, você não é nossa mãe, que ela não tem patas pretas. E o lobo foi embora, já pensando, eu preciso fazer alguma coisa, mas de hoje não passa. Então ele foi aí perto de uma panificadora, onde o padeiro que faz o pão estava com o saco de trigo e ele pôs as patas dianteiras dentro do saco de trigo para poder ficarem brancas. E a voz já estava macia, as patas brancas, né? Então ele foi novamente lá, bateu, e eles pediram uma prova. Mostre suas patas. Elas já tinham os cabritinhos tinham visto que as patas eram pretas. Como ele mergulhou no trigo, as patas estavam brancas. Quando ele pôs as patas brancas, eles acreditaram. A voz macia, né? A voz delicada. E as patas brancas abriram. Quando abriram, ele enganou. E ele devorou um a um. Aliás, só seis, porque um entrou dentro de um relógio, que né, os relógios eram dentro de um caixote. Só escapou esse. Aí, imediatamente, a mãe chega da floresta trazendo muitas coisas boas para os filhos comerem. E o que acontece? Aí ela sofre, ela chora, né? Qual é a mãe que gosta de perder seus filhos? Aí vem o cabritinho que ficou, restou, ele ouviu a mãe chorando, aí confirmou se era ela mesma. E ela ficou muito feliz por ter um dos cabritinhos vivos. O que eles fizeram? Foram procurar o lobo e o sono dele estava bastante profundo. E ela, olhando a barriga, viu que tinha coisa se mexendo. Então ela abriu a barriga do lobo e tirou seus cabritinhos. E aí pôs pedra no lugar, costurou. E depois o lobo, quando acordou, não percebeu nada, mas se achou muito pesado quando foi. Deu muita sede, ele achou que tinha comido, né? Estava com a barriga bem cheia. Então ele foi para o rio para beber água. E lá, quando flexionou o corpo assim, pesou, porque dentro dele tinha era pedras. Aí, então ele caiu e foi para o fundo do mar. Ou para o fundo do rio, desculpa, foi para o fundo do rio. E ele não pôde mais voltar, né? E a mãe ficou muito feliz com seus cabritinhos e pediu para que eles se organizassem, limpassem a casa, que ia ter uma grande festa entre eles. E assim é o resumo da história que eu queria contar para vocês, porque vocês já ouviram essa história, né, lá pela TV. Então aqui é só o resumo que eu queria contar para vocês, certo? E eu sei que vocês sabem contar até melhor do que eu, né?
essa história. Muito bem, porque vocês viram e vocês já sabem ela. Ok, gente? Então, quero ver quem prestou atenção. Porque quem prestou atenção agora vai poder responder, né? O questionário. Prestem bastante atenção. Eu vou postar depois lá embaixo, mas agora eu vou fazendo as perguntas e vocês vão tentando responder aí, ok? Então, as perguntas que eu vou fazer é essa. Onde aconteceu a história? Onde aconteceu a história? Era numa cidade? Era numa cidade? Era numa floresta? Vocês vão vendo aí onde é que aconteceu, né? A história. Muito bem. Depois eu vou pôr lá, né? Que a história, ela aconteceu, a história. Né? Eu vou dizer onde aconteceu, mas agora eu lhe pergunto, onde aconteceu a história? Quais os personagens dessa história? Quais os personagens dessa história? Para, para que Dona Cabra, para que ela saiu de casa? Para que ela sai de casa todos os dias? O que ela ia fazer quando ela saía de casa? Como os cabritinhos costumavam se divertir em casa? Qual era a diversão deles? Muito bem. O lobo conseguiu enganar os cabritinhos? Quais os disfarces que ele usou? Muito bem. Como terminou a história do lobo e os cabritinhos? Tá bom? Vocês escrevem só essa última parte, assim numa folha, fazendo um final bem caprichado com letra cursiva, tá bom? Para eu ver. Muito bem. Então, eu vou terminar a história aqui e vocês vão pensando nessas respostas aí, ok? Muito bem.